Olá, bem-vindo ao Fixomos, feliz ano novo pra todo mundo. Essa época, assim, é boa da gente falar do passado, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou mostrar 4 jeitos como você pode mostrar no seu texto literário informações relevantes que aconteceram com o personagem antes de começar a história. Então, informações do passado do personagem. Lembrando que esses 4 tópicos que eu falo não são os únicos jeitos possíveis de mostrar o passado do personagem, né? Mas são estratégias muito usadas. E se você tiver outras em mente, fica à vontade para falar aqui nos comentários. Aproveita e já deixa um like no vídeo, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e vambora! Em primeiro lugar, o que seriam essas informações importantes sobre o passado do personagem, né? A gente sabe que na nossa vida, na vida real, coisas que acontecem no nosso passado, elas influenciam na formação da nossa personalidade, dos nossos desejos, e com os personagens de um livro não é diferente. Então, alguns acontecimentos do passado narrativo, ou seja, de antes da história começar, eles podem ser essenciais para o leitor entender o personagem, entender o comportamento do personagem, entender as vontades dele, as forças e fraquezas dele, as relações dele com outros personagens da história. Então, é como se esses acontecimentos-chave fossem um contexto para a compreensão do personagem. E aí vou mostrar 4 jeitos como muitos autores apresentam essas informações-chave do passado no livro. O primeiro jeito é mostrar em ordem cronológica, ou seja, o famoso começar do começo. Quando cenas importantes ou mesmo resumos, né, das coisas que aconteceram no passado são mostradas ali no início do livro, antes da história realmente começar. E aí é como se eles fossem o início da história, mas tem aquela coisa de pular um tempo, sabe? Um exemplo disso está no livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Se você for falar sobre o que é Lolita, você vai falar que é sobre a relação desse cara adulto, Hubert Humbert, uma relação pedófila dele com essa garotinha que se chama Lolita. Só que no primeiro capítulo do livro, o Hubert Humbert, ele conta ali alguns fatos que aconteceram na infância dele. Ele meio que tenta justificar essa atração dele pela Lolita a partir de um trauma que ele teve quando era criança e o primeiro amor dele morreu. E aí a gente vai ter nos capítulos 2, 3 e 4, né, nas primeiras páginas do livro, a gente vai ter ele falando dessa menina, mostrando ali cenas, narrando cenas dele com aquela menina, falando de como a morte dela afetou ele. E depois é que acontece esse intervalo de anos em que ele começa a narrar os acontecimentos que levaram ele a conhecer a Lolita, já na vida adulta, né? Muitas vezes os autores também recorrem a prólogos para poder mostrar algumas cenas do passado antes de começar de fato a história. Então, muitas vezes você vai pegar um livro, aí o prólogo vai se passar numa certa temporalidade, e aí quando chegar o capítulo 1 é tipo 5 anos depois, não sei quantos anos depois. Muitas vezes com essa marcação mesmo, para você entender que o presente narrativo é esse que começa a partir do capítulo 1. E o prólogo, na verdade, ele representa o passado da narrativa. Agora, uma observação sobre esses livros que começam a narrar o passado no início da história é que a gente não pode confundir isso com um outro tipo de livro, um outro tipo de narrativa, que é o romance de formação. Um romance de formação, geralmente, ele vai abranger vários anos da vida do personagem, porque ele quer mesmo narrar uma trajetória e não um momento mais curto da vida. Um exemplo de romance de formação seria, então, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Ele começa falando da infância do Leonardo, desde o nascimento, né? E depois ele vai mostrar o crescimento desse personagem até ele ser um adulto e tal, um jovem. Só que a ideia daqui não é trazer a infância como um contexto para o presente narrativo. A infância, ela faz parte dessa trajetória toda que está sendo narrada no livro. Ou seja, a infância é o início da trama, não é o contexto, não é um pano de fundo do personagem. Então é importante fazer essa diferenciação. Eu posso até, depois, não sei se vocês gostam da ideia, comentem aqui, de eu fazer um vídeo falando sobre o romance de formação, né? Só sobre esse formato, o que é, como é que é feito. Mas enfim, enquanto isso, vamos para o nosso segundo tópico desse vídeo. Uma segunda forma, então, de mostrar acontecimentos do passado seria interpondo essas informações do passado à narração do presente. Ou seja, você está lá ali no meio do texto, no presente narrativo, e você vai lá e bota algum flashback, né? Que seria alguma cena ou algum resumo de coisas que aconteceram no passado. O resumo, ele seria o que o nome já diz. O narrador conta esses acontecimentos do passado de forma resumida,
ou numa cena, o narrador inclui ali descrição de cenário, coloca mais detalhes, meio que diminui o ritmo ali da narração daquele acontecimento, pode ter diálogos, essas coisas, né? Então eu vou pegar esse livro aqui, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, para mostrar essas informações do passado aparecendo ali no meio do texto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um diálogo entre a Lelina e o Henry, que tá sendo no presente narrativo. Esse é o presente da história que está sendo contada. E aí você tem a seguinte passagem aqui. Todos os homens são físico-quimicamente iguais, disse Henry em tom sentencioso. Além disso, até mesmo os Ys prestam serviços indispensáveis. Até os Ys. Lelina lembrou-se repentinamente de certa ocasião em que, ainda meninazinha de colégio, despertara no meio da noite e se dera conta pela primeira vez do murmúrio que enchia todas as suas horas de sono. Olhou de novo o raio de lua, a fila de caminhas brancas, ouviu outra vez aquela voz muito suave que dizia: as palavras tinham-as presentes, inesquecíveis depois de tantas repetições durante as noites. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Até os Ys são úteis. Não poderíamos passar sem os Ys. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Relembrou seu primeiro choque de medo e surpresa, as especulações de seu espírito em meia hora de insônia, e depois, sob a influência das repetições sem fim, sua mente acalmando-se pouco a pouco com a aproximação sedativa e acariciadora do sono deslizando de mansinho. Suponho que, na realidade, os Ys não se importam de serem Ys, disse em voz alta. Está claro que não. E aí, né, volta ao diálogo, volta ao presente. Então é um jeito muito simples de fazer isso, de colocar essas informações do passado. Aqui são informações importantes para a gente entender como que foi a formação da Lelina, que é uma pessoa que foi inserida dessa forma desde o nascimento na dinâmica dessa sociedade distópica onde esse livro se ambienta. E aí tem esse capítulo também que eu gosto bastante, que você está tendo um diálogo entre o John e o Bernard, e eles estão falando sobre o passado do John, no diálogo, no presente narrativo. E aí tem uma parte em que o diálogo ele é interrompido, aí você tem uma divisão aqui, e com essa divisão se introduz uma cena no passado. A justificativa para isso estar sendo encenado aqui é que o John tá contando isso pro Bernard, mesmo que as coisas que ele tá contando não sejam passadas em forma de fala, né? Então, é o seguinte, lá fora, no meio da poeira e do lixo, havia agora 4 cães. Bernard e John caminhavam lentamente de um lado para outro. Para mim é tão difícil de compreender, de reconstruir, dizia Bernard. Como se vivêssemos em planetas diferentes, em séculos diferentes. Uma mãe e toda essa sujeira, e os deuses, a velhice, a doença, balançou a cabeça. É quase inconcebível. Nunca chegarei a compreender, a menos que você me explique. Que explique o quê? Isto, indicou o Pueblo. Aquilo, e dessa vez era a casinha fora da aldeia. Tudo, toda a sua vida. Mas que é que devo dizer? Desde o começo, desde a época mais remota que você possa recordar. Desde a época mais remota que eu possa recordar, John franziu a testa. Houve um longo silêncio. Aí você tem aqui uma divisão que, na verdade, foi só, pular uma linha, né, na diagramação, ó. E aí vem, fazia muito calor. Tinham comido muitas tortilhas e milho doce. Linda disse, vem te deitar, nenê. Deitaram-se juntos na cama grande. Canta, e Linda cantou. Cantou, no meu streptococo alado voa a bamburité. E adeus, bebezinho, em breve serás decantado. Sua voz tornou-se cada vez mais indistinta. Houve um ruído forte e John acordou sobressaltado. Um homem estava em pé ao lado da cama, enorme e pavoroso. E aí segue essa cena que ela está sendo narrada em terceira pessoa, como é o livro todo ele é narrado em terceira pessoa. Só que enquanto antes, no presente narrativo, a gente estava acompanhando o ponto de vista do Bernard, aqui a gente começa a acompanhar o ponto de vista do John, no passado, porque essa é a história do John, é a história do passado do John. E por mais que nós, leitores, tenhamos sido transportados para esse passado encenado aqui, a gente entende que no contexto da história, isso é o que o John tá contando pro Bernard. Então é uma forma que eu acho bastante interessante e hoje em dia é uma forma que a gente pode até pensar que é cinematográfica, né? Porque no cinema muitas vezes um personagem vai contar uma coisa do passado pro outro e aí entra aquele flashback em que realmente o espectador vê a cena, né, do que aconteceu. Mas a literatura já fazia isso antes. Uma terceira forma de mostrar informações do passado é quando o personagem conta o passado dele através do discurso direto, ou seja, né, daquela fala direta do personagem. É um dos jeitos mais comuns e simples, não tem muito segredo. Então, por exemplo,
Vamos supor que num determinado livro que você está escrevendo, é importante que o leitor saiba que quando o personagem era criança, o pai dele foi preso e isso impactou muito na família dele. Então você tá botando ali um diálogo entre esse personagem e algum outro, e você pode simplesmente fazer com que esse personagem diga o seguinte: fulaninho, meu pai foi preso quando eu era criança, e isso impactou muito a vida da minha família. E pronto, sabe? É claro que você tem que entender em que momento você consegue fazer isso de uma forma boa, de uma forma que soe natural, de uma forma que seja, assim, a melhor forma possível de mostrar essa informação. Porque é importante que os diálogos no seu livro, eles mantenham uma naturalidade, sabe? Não soem forçados. Porque o diálogo, tudo bem, ele tem essa função de passar informações pro leitor, mas acima de tudo, ele precisa fazer sentido dentro daquela história. Então, se num determinado momento da história não fizer nenhum sentido o personagem falar diretamente para algum outro que o pai dele foi preso quando ele era criança e tal, não tem por que você botar isso em forma de diálogo, sabe? Bota de outra forma, bota em forma de narração, ou bota isso em forma de diálogo num outro momento da história em que isso vá soar mais verossímil. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. E uma quarta forma de mostrar informações do passado é mostrar indiretamente. Ou seja, em vez de você dar diretamente a informação importante sobre o passado do personagem, você dilui isso ao longo da narrativa ou coloca pistas nas entrelinhas. Esse é claro que é um jeito bem mais complexo de você transmitir essas informações, mas é muito interessante porque acaba exigindo uma participação maior do leitor na construção de sentido do texto. Então, um exemplo de livro que faz isso é o Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Aqui a gente tem um narrador-personagem chamado Holden, que é o protagonista do livro, né? E algumas informações sobre o passado do Holden que são importantes para a gente entender por que o Holden é como ele é, por que ele age como ele age, enfim, entender um pouco a cabeça dele, os valores dele. Essas informações muitas vezes elas são passadas de uma forma indireta, elas estão ali nas entrelinhas para serem captadas. Então, por exemplo, a morte do irmão mais novo do Holden, que aconteceu alguns anos atrás, a relação que ele tinha com uma antiga amiga dele, que era a Jenny Gallagher. Essas informações são muito importantes para a gente compreender melhor o personagem, mas ele nunca chega a te dar a resposta completa, sabe? Porque durante alguns momentos diferentes do livro, o Holden, ele fala sobre isso, né, na narração dele, mas ele nunca é muito claro sobre isso, ele nunca é muito expositivo. Por exemplo, em relação a Jenny Gallagher, né, essa antiga amiga dele. Na primeira vez que o Holden fala dela no livro, ele fala que ela era vizinha dele e fala algumas coisas sobre ela meio pessoais, né, dando a entender que ele tinha uma proximidade com ela, mas não fica claro se eles eram só amigos ou se ele gostava dela, se ele era apaixonado por ela. Aí mais pra frente no livro, ele tem uma reação muito raivosa quando um colega dele fala que ficou com a Jane e tratou ela com indiferença, sabe? O Holden, ele, sabendo disso, ele fica muito agressivo, ele fica violento com esse garoto, mas ele não explica exatamente por que ele tá se sentindo assim. E aí passam mais vários capítulos, e só depois desses vários capítulos é que o Holden vai contar na narração como que ele conheceu a Jane e falar um pouco de como eles passavam o tempo juntos, sabe? O que eles faziam. E aí, durante os acontecimentos do livro, os acontecimentos do presente, ele volta e meia menciona ela, fala que tá com vontade de ligar pra ela, só que ele nunca realmente liga pra ela, né? Então você fica sem ter, assim, uma interação dele com a Jane no presente narrativo. E a questão é que o Holden, ele nunca revela de forma direta o que ele sentia pela Jane ou como aconteceu o distanciamento entre eles. Mesmo que o leitor entenda que esse sentimento, seja qual for a natureza dele, e esse distanciamento, seja como tiver acontecido, são importantes para a constituição do Holden enquanto personagem. Então é como se o texto oferecesse uma informação incompleta e o leitor tivesse que completar essa informação, né? Preencher as lacunas dessa história. Então essas foram algumas formas possíveis de se apresentar o passado do personagem num livro. E é bom também sempre ter em mente que quando você estiver escrevendo seu livro, você não precisa escolher um desses 4 tópicos para fazer, sabe? Você pode misturar, você pode fazer de formas diferentes em diferentes momentos do texto. A intenção aqui é que você conheça as possibilidades para você conseguir justamente ter um maior controle do que você vai escolher fazer no seu livro. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. Aqui na descrição tem links para os livros que eu mencionei, tem links para as minhas redes sociais e até a próxima!